estamos iniciando mais um Diálogo Relações Públicas Unisa. Hoje o programa é dedicado ao introdutor de relações públicas no país, o professor Cândido Teobaldo de Souza. Para isso, trouxemos aqui o filho dele, Luiz Carlos de Souza Andrade. Tudo bem? Tudo ótimo. Agradeço muito a oportunidade de falar do meu pai. Então, deixa eu falar rapidamente, tá? O currículo do Luiz Carlos, é diretor executivo do grupo Mídia Gourmet, especializado em mídia. Já passou por várias agências, né? Foi diretor-presidente da Burson, ligado ao grupo da Young Rubicon, e passou também pela Publicis e a DM9. E atuando um pouquinho na área de publicidade corporativa. É isso, Luiz? É isso. Eu, na realidade, inicio a minha carreira na área de comunicação no universo das relações públicas. E permaneci, né, como RP durante quase 12 anos, né, da minha carreira. E depois eu migrei para a área de propaganda, publicidade, porque eu acredito que a comunicação ela é muito maior, ela não pode se restringir a uma disciplina apenas. Então eu busquei conhecer a fundo duas, RP e propaganda. Então, vamos contar um pouquinho? Me conta qual foi a influência do teu pai, né, que foi introdutor de relações públicas, referência, né, foi o primeiro doutor na USP, na área de relações públicas, livre docente também pela USP, lecionou anos, você também tem uma passagem, né, é mestre em comunicação pela USP, é isso, né? Exatamente. Tem toda uma passagem na área acadêmica também. Vamos falar um pouquinho do teu pai? Me conta. Vamos falar, eu começo sempre a história do meu pai a partir da Segunda Guerra. Eu acho que essa terá sido talvez a maior contribuição dele à nossa, ao país, à sociedade brasileira. Ele foi um pracinha, participou das grandes batalhas durante aquele período de um ano, né, da presença do Exército Brasileiro no Teatro de Operações da Itália. Mas, após isso, ele volta ao Brasil, ele se forma em Direito, eu também me formei em Direito. Né, nós dois fizemos a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E aí ele começa a se interessar por RP a partir da leitura de um livro americano. Os Estados Unidos é o país assim inventor, né, da atividade de RP, e ele, em algum momento, abandona realmente o direito, começa a se dedicar a RP, mas, digamos assim, ele pode ser chamado e considerado o introdutor das relações públicas no Brasil no universo acadêmico. Né? Ele começa com alguns cursos de extensão, na época naquele Instituto IDORT, e ele é finalmente, trazendo um pouco mais próximo ao nosso tempo, ele é um dos fundadores do curso de RP da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, então Escola de Comunicações Culturais, era o nome na época. E permanece lá praticamente duas décadas e meia e faz uma longa trilha, produz muito e cria, digamos assim, a literatura, né, de RP, que ainda é bastante utilizada, né, pelos alunos e pelos professores. Inclusive tem uma edição, né, de um livro que foi atualizado recentemente. Para entender relações públicas, é a Bíblia na área de relações públicas. Todos os alunos que começam nos primeiros semestres, o livro é adotado até hoje, né? Ele é o livro precursor, ele é de 1962, se não me engano. Então vamos falar um pouquinho, por exemplo, o teu pai trabalhou muito tempo também na área de governo, acho que a primeira monografia na área de relações públicas foi dele, falando muito sobre isso, né, desvendando esse universo, que a introdução na área de relações públicas era muito atuante na área do governo, né? Como que você vê isso? Eu fiz um hiato entre, digamos, a saída da Faculdade de Direito e já engatando, digamos assim, meu pai no universo acadêmico de RP. Na realidade, ele trabalhou em alguns órgãos públicos, eu não me lembro bem, mas era o Departamento Estadual de Administração, na época chamado DEA. Isso era governo do Jânio Quadros, né, como governador, não como presidente. E, em função dessa experiência, ele começa ali a entender que trabalhar em governo, e aí é aquela história, meu pai sempre acreditou que trabalhar em governo é servir ao povo, é servir às pessoas. Ele tinha praticamente assim uma ideia romantizada, né,
de como fazê-lo. E RP, por ser uma, digamos assim, uma atividade que exige assim, transparência, exige integridade, ele realmente se sentiu assim, muito atraído. E viu em RP uma forma de tornar assim, o governo uma entidade mais próxima do cidadão e servi-lo, né, com mais eficiência, com mais assim, rapidez e realmente prestar um serviço. Né? Então, o RP, na realidade, foi para ele uma maneira, né, nessa área que você me pergunta, na área pública, de fazer o governo assim, uma entidade mais viva e presente na vida das pessoas e que realmente prestasse um serviço, e não uma coisa distante, uma coisa que a gente não sabe bem para que caminho vai. E a gente até hoje padece, né, de governantes assim que aparentemente não querem praticar essa lição, né? Na verdade, então, ouvir a opinião pública. Não, tudo aquilo que a RP representa. Quer dizer, a RP é um canal assim, aberto com o cidadão. Quer dizer, e o cidadão pode participar. Quer dizer, como se diz, né, costumeiramente, a famosa via de duas mãos, né? Então, a RP nasce para o meu pai muito no sentido daquilo que ele viu. Por exemplo, quando os ex-combatentes voltam da guerra, eles voltam impregnados pelo liberalismo que acabou acontecendo após a queda dos regimes nazistas e fascistas, de liberdade do cidadão, de privilégio do cidadão. Então, ele vê RP como uma maneira, né, de fazer isso acontecer. Vamos chamar agora a pergunta da aluna Jussara Montes. Professor Cândido Teobaldo foi introdutor de relações públicas no Brasil. Quais os aspectos que mudaram desde aquela época? E quais os fatores que ajudaram a profissão a crescer ao decorrer destes anos? Naturalmente, quer dizer, meu pai começa digamos assim, a atuar, né, fortemente na área de RP, assim, no regime pré-revolução, né? E aí ocorre a Revolução de 64, a ECA ela é fundada em 1967, então, digamos assim, RP, academicamente, embora houvesse algumas poucas iniciativas já no âmbito, né, das empresas, anteriores a essa ideia acadêmica de RP, a RP nasce academicamente no momento da ditadura. Né? E uma coisa é meio compatível com a outra, como eu acabei de dizer, RP é vamos dizer assim, um instrumento de libertação. Pressupõe diálogo, pressupõe transparência, pressupõe integridade no seu exercício. Claro que pode ser manipulado também, eu não vou entrar nesse mérito aqui. E aí, meu pai passa por tudo isso e o que muda é exatamente quando ocorre a redemocratização do país. E aí a RP começa a poder ser exercida na sua plenitude, ela ficou um pouco amarrada, né? Porque ela é um instrumento que nasce na democracia americana. Então, ela é, por origem, uma ferramenta democrática. E, mais recentemente, o que, digamos, também fez RP ganhar ainda mais impulso foi a questão da globalização. A comunicação hoje é absolutamente essencial, é uma comunicação de caráter universal, como foi preconizada há anos atrás pelo Marshall McLuhan, em sua Aldeia Global, que se provou, né, correta essa profecia, né, do professor McLuhan. A globalização hoje é, digamos assim, a terra fértil para que a atividade de relações públicas se imponha e prospere. Então, eu acho que esses são os dois fatores que tornaram a RP no Brasil, né, uma disciplina cada vez mais, vamos dizer assim, desejada, né, por uma entidade pública, por uma empresa privada, por uma ONG, né? A RP hoje ela tem espaço... Você acha que é um mercado em ascensão, em crescendo? Eu acho que sim. Eu acho que a RP deveria, talvez, invadir algumas praias. Isso vem da minha experiência. Eu, por exemplo, sempre acreditei que propaganda corporativa é vamos dizer assim, é uma especialidade, uma atividade que pode ser melhor exercida, mais bem exercida pelos profissionais de RP. Que tem o texto, tem uma visão... Que entendem melhor essa questão da empresa. A empresa é uma entidade mais intangível. Publicitário, assim, consegue muito bem entender uma maionese. Ela tem sabor,
ela tem cheiro, ela tem cor, né? Eu costumo usar o exemplo da maionese, embora seja uma simplificação, para dar exatamente essa dimensão. E o publicitário tem uma certa dificuldade de lidar com essa coisa meio intangível, né? O que é uma empresa? Qual é o atributo que eu vou enfatizar numa campanha? Como é que eu vendo essa coisa, né? E outra área que eu acho que a RP ainda não se apropriou devidamente é a área de planejamento estratégico. Porque publicitário é brilhante para planejar uma campanha de propaganda. Ponto. Não espere mais do que isso, né? O planejamento assim mais holístico ou que vai contemplar mais públicos, né? Eu acho que é um planejamento que ainda ninguém, digamos assim, no universo de comunicação se apropriou. Na realidade, quem faz assim o grande planejamento de marketing e que tem lá no seu espaço, né, o seu P, né, de promoção ou comunicação, são ou o próprio cliente ou as consultorias empresariais, na falta de alguém que saia do universo de comunicação e se aventure a fazer esse planejamento mais sofisticado, com mais pesquisa, com mais construção de cenários e etc. Eu acho que os profissionais de RP poderiam, né, tentar invadir essa praia. Não o fazem, talvez, porque, sei, falta de coragem, talvez. Talvez a faculdade não dê a formação total para isso, quer dizer, eu às vezes recrimino por ter dado aula que falta antropologia, falta sociologia, falta filosofia. Eu já dei aula em universidade que filosofia é um curso virtual. Eu imagino um aluno dialogando com a máquina sobre Nietzsche. Fica um pouco complicado. Então eu acho que se no curso de RP se pudesse trazer um pouco mais essas disciplinas que podem ser de caráter geral, mas que são muito fortes em construir o pensamento, seria maravilhoso. E aí sim, derivar para o planejamento. O diálogo está muito gostoso, mas a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Às vezes é só para se aproximar. Aceita essa dança? Ou para ver os amigos. Você bola na quarta, hein? Às vezes é para a vida toda. Quer casar comigo? Doe sangue e convide alguém a fazer o mesmo. Entre para a corrente sanguínea. Fernando Fernandes, aluno do 4º ano de Rádio e TV da Unisa, mora na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, e há 7 anos tem a sua própria emissora de TV dentro de casa. Tudo começou, na verdade, quando eu tinha walkie-talkie, aí comecei a mexer nele, fuçar, e aí começou a dar interferência na televisão. Aí eu quis aprimorar isso aí e montei um mini transmissor de FM. Pegava só aqui na minha rua, aí montei uma rádio só aqui na minha rua. Depois eu quis evoluir um pouco mais e aí fui pra televisão. Aí no começo eles acharam que eu era louco, né? Colocar uma TV no ar. Mas hoje em dia o pessoal já admira, já gosta mais. Aí conheci um engenheiro que me ajudou a montar o transmissor da TV. E aí já estamos há 7 anos já. Sua mãe falou sobre o interesse precoce de Fernando pela tecnologia. Desmontava carrinho para ver como funcionava, por que aquelas rodinhas rodavam. Ele já tinha essa curiosidade. Para mim é interessante pelo seguinte, porque eu vi ele começar. Nós íamos comprar as pecinhas para ele fazer o reator. É reator, né, Fê? Transmissor. E aqui ele ficava no chão da sala montando as pecinhas, soldando. Então é interessante para mim. E é importante mais ainda porque o pessoal está tendo conhecimento. Vizinhos assistem, inclusive uma vizinha que criou-se junto, acompanhou o trabalho dele também. É interessante. O público-alvo é meus moradores ao redor aqui mesmo, né? Então eu sempre veiculo coisas que sejam de interesse deles. Durante a semana eu produzo todos os VTs, finalizo eles, para o final de semana já está pronto um DVD que fica rodando ao vivo na TV, no canal 28 e também através da internet. Saúde é bom saber. Como prevenir hepatite A? Lave as mãos após usar o banheiro antes de preparar os alimentos e comer. Lave bem frutas e verduras e as deixe por 30 minutos em uma solução. E cozinhe bem os frutos do mar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos.
Estamos de volta com o Diálogo Relações Públicas Unisa, hoje uma homenagem ao profissional Cândido Teobaldo de Souza Andrade. Estamos aqui com o filho dele, né? Ele estava me contando a respeito das agências. Hoje em dia, as agências de prestadores de serviço na área de comunicação, né, empresarial, organizacional, institucional, são várias denominações que a gente tem no mercado, né? Na verdade, propaganda institucional já faz parte, né, do escopo de prestação de serviço. Sim, eu vou ter que fazer uma longa história breve. Na realidade, hoje, o mercado de comunicação, vamos dizer assim, do ponto de vista de agências, né, você tem o mercado empresarial. Ele se tornou uma verdadeira sopa de letras, né? Então você tem as holdings financeiras lá em cima, a WPP, a Omnicom, que são fruto de interesses de pessoas que nada tinham a ver com o universo de comunicação, mas que acharam que podia ser um bom investimento. E saíram comprando o mundo afora, né? As grandes agências de propaganda e, por extensão, as agências de outras especialidades que eram já propriedade das grandes agências de propaganda. Então, na realidade, hoje não se sabe mais quem pertence a quem. Então, você tem no grupo WPP uma grande agência de propaganda, como a Thomson, por exemplo, aí você vai ter aí um outro de RP, você vai ter várias de promoção, tem de healthcare, né, coisa de mercado de saúde, tem agências de design, tem agências de que eles chamam de corporate identity, né, identidade corporativa, quer dizer, é uma gama assim infernal de agências. E no mundo, digamos assim, das empresas, das ONGs, na realidade, o que você tem é, digamos assim, um marketing bastante, né, desenvolvido quando se trata de uma empresa consumo, e quando se trata, digamos assim, de empresas que não têm uma relação direta com o consumo, você tem sim um marketing que eu diria que é um marketing de produto institucional ao mesmo tempo, né? Quando você tem uma empresa de business to business, uma empresa de trator, que não vende diretamente ao consumidor final, você tem uma empresa de tecnologia, etc. e tal. E aí sim você tem um espaço muito assim, específico para o profissional de RP, que além disso pode estar na sua vertente natural, que é uma diretoria de assuntos corporativos, relações externas, os apelidos proliferam, né? Comunicação corporativa e etc. E até relações públicas, né? Então, quer dizer, os espaços existem, e isso é fruto de uma certa acomodação, quer dizer, no fundo, a ideia é oferecer assim, a comunicação em todas as suas instâncias, e não especificamente só RP, só publicidade, só promoção, etc. É o que se chamou em algum momento no mercado de comunicação total, né? E que meio assim, as pessoas não entendem bem como é que funciona isso, mas isso seria o ideal. E, sob o ponto de vista, por exemplo, do universo de agência, é sempre bom se você puder, assim, oferecer tudo. O cliente prefere, né? Quando você fala, ok, eu faço um planejamento, te entrego RP, publicidade, etc, etc, etc. Então, sempre há uma oportunidade boa para quem deseja ir além. Por isso que eu digo, RP não pode se limitar a, digamos assim, aquilo que academicamente ou até aqui o mercado diz que é, digamos, o território de RP. Tem que ter uma inquietação e tentar extrapolar. É inter-relação. Então, para a gente fechar, tá? Falando sobre o professor Cândido Teobaldo, né? Acho que a grande obra dele, né, foi Psicossociologia das Relações Públicas. Me fala um pouquinho sobre esse livro e depois a gente vai poder falar um pouquinho sobre a sua carreira também, que é brilhante. Obrigado. Esse livro, para mim, é divisor de águas, né, na carreira do meu pai, porque ele foi escrito como uma tese de doutorado na ECA, ele foi aprovado com louvor na época, e trata muito dessa questão das percepções, que no fundo, eu vou tentar ser rápido, o que é o nosso ofício? Sejamos RP, publicitários, né, especializados em promoção, a nossa questão é aquela coisa que se fala muito, é construir marcas, aproximar marcas de pessoas, né? E marcas são pessoas. Se você imaginar, você me viu há algum tempo atrás, está novamente me vendo aqui, e você, obviamente, você já associou alguns atributos a mim, como se eu fosse uma marca, né? O Luiz mudou, o Luiz está mais alto, está mais careca, etc. E é o que as pessoas fazem naturalmente em relação às marcas, ou seja, elas criam percepções. Então, esse livro do meu pai traz essa questão de que
percepção é, digamos assim, a chave do tesouro. Né? Porque nos Estados Unidos fala assim que, eles têm uma frase muito interessante, fala assim, politics is perception. Política é percepção, não é realidade. Então, nós temos que trazer para as marcas que nós representamos como profissionais de comunicação a realidade. Porque, na realidade, sendo redundante, lá fora o que as pessoas têm são percepções. O nosso trabalho é, ok, se há uma percepção incorreta em relação a uma marca, nós temos que fazer a pessoa ter a informação para mudar a sua percepção ou amenizá-la. Né? Eu sempre digo que comunicação não mascara nada, não tente... Que é uma coisa muito difícil, não né? tente usar a comunicação para esconder qualquer coisa. Se né? um produto é ruim, se é uma empresa depredadora, não tem nada que faça mudar. E meu pai traz essa luz, quer dizer, que a psicologia, né, e a sociologia são muito importantes nesse cenário das percepções. É aí que se cria, né, esse universo de percepções em relação às marcas. Então, a gente precisa ter minimamente, eu esqueci de falar, no currículo de um curso de RP, psicologia seria crucial, e não seria um semestre, seriam 2 de preferência, para estudar exatamente essa questão das percepções, e sociologia também. Então é isso, ele diz basicamente o seguinte, não dá para ser um bom RP se você não tiver minimamente a condição de entender os mecanismos vivos da sociedade e os mecanismos de percepção das pessoas. É isso. Aqui na Unisa nós temos no currículo de Relações Públicas, Psicologia e Psicologia do Consumidor também. Ótimo, que assim seja. Ok, então fala um pouquinho da Mídia Gourmet, você é diretor executivo, acabou de ingressar, foi presidente da Burso, trabalhou um pouquinho com a área de propaganda, essa inter-relação nas várias áreas. Eu costumo brincar que eu só não fui travesti garimpeiro, né? O resto mais ou menos eu fiz na vida. Essa é, digamos assim, a terceira especialidade no universo de comunicação em que eu, digamos, invisto. Eu tive uma passagem longa em RP, outra igualmente longa em publicidade, e agora estou nesse universo de mídia. Né? Mídia Gourmet já é um nome, uma marca que não explica, né, o que nós fazemos, porque a gente já extrapolou a questão do universo gourmet. Na realidade, nós somos assim... profissionais que trabalham as ações de relação direta entre uma marca e um consumidor. Por exemplo, nós estamos com uma campanha agora que é um drink para anunciar que chegou um novo tipo de serviço num circuito de bares. Esse drink tem a cor da marca do cliente e ele recebe o drink gratuitamente no bar, recebe uma bolacha daquelas de drink com todas as informações. Nós podemos, por exemplo, colocar a marca de um cliente num saco de pão que vai ser distribuído num circuito de padarias, assim, ou da periferia ou dos bairros mais nobres da cidade. Então é um universo assim inesgotável de possibilidades. Ele esbarra muito na questão promocional, né? Mas exige uma certa inteligência. Ou seja, nós somos mais uma especialidade de comunicação naquele leque que tem, de preferência, que atuar integradamente. Quem são os nossos grandes clientes? As grandes agências de propaganda, porque quando elas fazem lá um planejamento, desde que ele seja feito não só sob o ponto de vista de criar campanhas de propaganda, mas que haja espaço e verba para se investir em RP, em promoção, etc., a gente tem vez, e é aí que a gente entra. E para encerrar, minha carreira foi assim uma carreira de inquietação, de busca. Eu fiz direito, trabalhei como advogado, estudei direito nos Estados Unidos, trabalhei em RP, trabalhei em publicidade, fui professor, fui empresário, tive minha própria agência e agora eu estou fazendo, além da Mídia Gourmet, aquilo que realmente é da minha essência. Eu estou voltando à literatura e ao cinema, acabei de filmar 2 curtas-metragens, já escrevi 2 peças de teatro, livros de poesia e vou seguir provavelmente nessas 2 direções até que eu possa talvez só me dedicar às artes. Então, eu diria, na verdade, que o teu pai deixou um legado, plantou uma sementinha também nessa coisa de redigir, criar, sim, ampliar mas talvez horizontes. Assim, a grande lição do meu pai é a coragem intelectual. Só para encerrar, quando eu dou aula, eu abro a minha primeira aula, eu digo sempre 2 coisas. Queridos alunos e alunas, tenham 2 coisas na vida, coragem intelectual e curiosidade científica. Acho que eu não preciso explicar, às vezes eu preciso porque eles não entendem, mas é basicamente, sejam corajosos e sejam curiosos. Isso é meio caminho andado para o sucesso. Essa também, se quer deixar mais alguma mensagem aqui para a meninada?
Eu quero agradecer o seu convite. Assim, é muito prazeroso falar do meu pai e poder dizer até que ele é mais do que o homem de RP, né? É um ex-combatente, que eu acho muito importante num país que negligencia, né? Não Esquece tem memória, os seus heróis, homenageia. né? E eu quero deixar um recado, assim, acreditem que a RP pode ser mais do que é. E extrapolem, insistam, invistam, arrisquem. Vão ter fracassos pela frente, vão ter sucessos, mas não acreditem que a vida é, digamos assim, uma concha. Não se limitem, tentem sempre mais. Se joguem do abismo de vez em quando. Mesmo porque o mercado está mudando muito, muito rápido, né? Tudo, as novas mídias. Ser só RP é só uma disciplina, né? Por que não enveredar por Aliás, outra? você é um exemplo vivo disso, exatamente. Né? Atuou, mas eu me sinto assim como um exemplo raro, né? Não há muitos profissionais de RP que tenham migrado para a publicidade, como eu. Lamento, eu acho que poderia ser uma rota também. Porque o profissional de RP pode fazer uma grande diferença no universo de agências de propaganda, sem dúvida. Seria uma possibilidade de emprego, falando de uma forma bem direta. Queremos agradecer muito o Luiz ter vindo aqui, ter falado do pai dele, do professor Cândido Teobaldo, que é referência